Shalom Aleichem, senhores da lei, paz seja sobre vós. Eu sou Neljan Rodrigues e essa é a 7ª parte da minha teoria da redenção. Falarei um pouquinho sobre a semente da mulher e a semente da serpente, o porquê o Messias precisava nascer de uma virgem. Relembrando o vídeo anterior, o link postaria aqui na descrição do vídeo. Aprendemos que a justiça do Eterno não o torna contraditório. Logo, pela sua justiça, o Mashiach não poderia ser mortal como Adão após o pecado, mas o Mashiach deveria ser como Adão antes de receber a maldição da morte, ou seja, antes de tornar-se mortal, antes do pecado. Pois filhos de mortais são mortais, e se o Messias nascesse de um mortal, como ele poderia conquistar a ressurreição dos mortos? Não é isso? Vemos que nossas crianças, mesmo sem terem pecado, mesmo sendo inocentes, já nascem condenadas à morte, já nascem caminhando para a morte. Então, o Messias, para poder vencer a morte, precisava de no mínimo 2 condições, segundo os indícios que foram apresentados aqui para vocês. O primeiro é que ele teria que ser imortal como Adão era antes de ser amaldiçoado. Imortal no sentido de não nascer condenado à morte, não nascer caminhando para a morte. Imortal nesse sentido. E também não pecar para não ir pelo mesmo caminho da maldição como Adão foi. Falando um pouquinho sobre sementes e sêmen, a primeira profecia messiânica está escrita em Gênesis 3,15 e fala sobre uma inimizade que ocorrerá entre a semente da mulher e a semente da serpente, um conflito ali que haverá entre essas duas, e afirma que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, porém sairá com ferimento no calcanhar. Semente em hebraico é a mesma coisa que sêmen, e sabemos que mulher não tem sêmen. E por a mulher não ter sêmen, sabemos que o texto é um texto figurado. Lógico, a serpente também não é uma cobra, e sim está representando, está sendo uma metáfora de um ser. E lá em Apocalipse 22 diz que esse ser é Satã, ou o inimigo, o adversário. Então sabemos que o texto é um texto figurado, e sabemos que nem Satã tem sêmen, nem a mulher também tem sêmen. Então, o que aqui o texto está querendo passar para nós? Qual é a mensagem que está por trás desse texto? Olha, no nível Sod da exegese do Pardes, quer dizer que será um descendente que não será literalmente da mulher, e também será um descendente que não será literalmente do inimigo. Embora o descendente da mulher pareça ser literalmente da mulher, não será. E o descendente do inimigo pareça ser literalmente do inimigo, não será. Baseado nisso, existe a profecia do profeta Ishayahu lá em Isaías 7,14, quando ele fala que o Eterno dará um sinal, que a moça conceberá. Essa moça está escrita em hebraico como Ha'alma e foi traduzida por virgem. Então alguns exegetas dizem que foi uma tradução equivocada, que não tem como o Messias nascer de uma virgem, que as pessoas que acreditam nisso não conhecem o hebraico. Porém, eles se esquecem que no contexto judaico antes da Era Comum, 70 rabinos escolheram a palavra para traduzir para o grego a palavra correspondente à virgem, porque todos entendiam que a moça do capítulo de Isaías era uma moça que ainda não tinha conhecido homem. O contexto do verso de Isaías já nos revela isso, né? Porque não seria um sinal uma moça ter um filho, isso é o esperado. Mas uma moça que ainda não conheceu o homem ter um filho, sim, realmente é um sinal. Além do contexto essa segurança para a gente, nós temos o contexto histórico judaico antes da Era Comum, que traduziu essa palavra pela palavra pátenos na Septuaginta. Então é uma ideia bem forte, é uma ideia bem real, essa ideia de zerar e essa ideia de pátenos. Por causa disso, Yeshua é chamado de o segundo Adão, pois ele é humano, 100% humano, mas não como nós, e sim como Adão antes de receber a maldição da morte. Yeshua, semelhante a Adão, também não teve uma mãe, literalmente falando.
Isso está escrito lá em 1 Coríntios 15, 45. Da mesma forma como a morte não tinha poder sobre Adão antes do pecado, também não tinha poder sobre Yeshua. Acompanhe as referências aí na sua Bíblia. Então, para mim, o plano da redenção consistia em Yeshua deixar-se vencer pela morte. Então o Eterno, pela sua justiça, precisava ressuscitá-lo e lhe dar uma reparação. Que reparação é esta? O poder de reinar sobre os homens e conceder a ressurreição daqueles que ele julgar justos. Essa foi a minha teoria da redenção. Eu falo teoria porque existem alguns pontos nela que estão baseados em indícios, não estão escritos no texto. Mas existem coisas que estão escritas no texto, por isso que eu fiz esse título, o que não é apenas uma teoria. Vamos para o que realmente está escrito no texto? Primeira coisa, o homem depois do pecado tornou-se mortal. Acompanhe todas as referências ali do lado das afirmações. Morte significa deixar de existir, ou seja, o oposto de vida. O plano da redenção está em buscar o que se havia perdido. O Messias precisava nascer de forma sobrenatural, ou seja, de uma virgem, segundo o entendimento judaico antes da Era Comum. E o único na história que cumpriu tudo isso foi Yeshua, Jesus, o Nazareno, conforme os escritos dos apóstolos e vários outros registros históricos. E você, o que achou dessa minha teoria da redenção? Se você achou interessante, compartilhe essa informação. E se algo não ficou claro para você, deixe sua dúvida aqui nos comentários. Acreditas que eu errei em algum ponto? Me informe nos comentários utilizando os versos que comprovam o meu erro. E caso deseje estudar mais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu colocarei os endereços das minhas páginas das redes sociais, tanto do Face quanto pelo YouTube, pois eu não sei por qual delas você está me assistindo agora. Aguarde o próximo vídeo e que o Eterno esteja conosco sempre.